Loucura total! Flamengo sobe o sarrafo novamente pela contratação de Caio Jorge do Flamengo, do Cruzeiro, né? Que pode ser. Do Flamengo eu considero uma verdadeira loucura. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Tem Pedrão, tem informação também de Gabriel Brazão, goleiro da equipe do Santos. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Pessoal, acabou que eu perdi a hora, tá? Não soltei o vídeo das 5 horas da manhã, mas estou soltando aqui agora. Vou ser bem honesto com vocês. Essa situação do fuso horário aí tá confusa, mas não vai acontecer mais, tá? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, porque aqui é trabalho, aqui é informação e tem muita coisa pra gente comentar. A diretoria do Flamengo ficou bem feliz com a decisão da entidade máxima de futebol do futebol brasileiro, a CBF, de colocar a decisão da Supercopa do Brasil no Estádio Mané Garrincha para mais de boa parte, né, da nação rubro-negra estará presente. Além disso, o Flamengo tem um retrospecto muito favorável quando joga no Mané Garrincha, quando joga em Brasília. Só para ter noção, nas últimas 2 Supercopas do Brasil realizadas em Brasília, o Flamengo levou os 2 canecos, hein? Meteu uma sonora de uma goleada ali para cima da equipe do Atlético Paranaense, 3-0 fora o baile. E também, meus amigos, né, na oportunidade da partida diante da equipe do Palmeiras, o Flamengo também venceu a Supercopa do Brasil jogando no estádio Mané Garrincha. E aí, naquele período pandêmico, né, o Flamengo venceu nos pênaltis numa virada extraordinária, né? O Flamengo estava a um pênalti de perder o troféu, o Palmeiras tinha 2 match points e perdeu os 2, e o Flamengo fez e sagrou campeão também naquela edição. Emerson Royal entra na mira de 2 equipes europeias, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Agora, Pedrão, se o Royal quiser, eu trabalho de Uber aqui, eu levo ele até o aeroporto. Eu sou táxi, eu levo ele até o aeroporto. Eu sou mototáxi, eu levo ele até o aeroporto. Eu pago o Uber dele, Pedrão, para ele ir até o aeroporto para se despedir do Flamengo. Aeroporto Galeão, Santos Dumont, não tem problema. Calma, meu parceiro, calma. Também não vamos aí ser radicais, meus amigos. Ainda é um jogador do Flamengo, é ativo do clube de regatas do Flamengo. O Emerson Royal tem contrato com o Mengão até dezembro de 2028. O Flamengo segue trabalhando não só na montagem do elenco, mas também na manutenção do elenco. Entretanto, segundo informações de jornalistas internacionais europeus, Emerson Royal é alvo do Valência da Espanha e também da Fiorentina da Itália para essa janela de inverno no futebol europeu. Eu sei que aí no Brasil tá um calor assim, meu amigo, que dá para você fritar um ovo ali no asfalto, né? Se acabar o gás dentro da sua casa. O interesse dos clubes europeus cresceu e o Flamengo pode aceitar vendê-lo dependendo dos valores apresentados. Isso porque o Flamengo investiu uma grana alta na contratação do Emerson Royal, cerca ali de 78 milhões de reais, considerando a operação toda. Isso está no portal de transparências do Flamengo. Eu não estou tirando esses números daquele lugar que eu não preciso nem citar aqui. Ou seja, quase 80 milhões de reais que o Flamengo pagou no Emerson Royal. Então também não pode sair liberando, né, a qualquer custo, tá? E eu tô falando da operação completa do Emerson Royal, que não caiu nas graças do torcedor nesses primeiros 6 meses, né, de temporada
que ele teve, disputou 19 jogos pelo Flamengo, marcou um gol ali de cabeça contra o Juventude, o que ajudou o Flamengo a quebrar aquele tabu em Caxias do Sul, porque não vence em Caxias do Sul, quebrou o tabu, mas realmente nos seus recursos como lateral ele deixa a desejar. Então, espero que ele melhore, tá? E tem esse interesse dessas duas equipes europeias pela contratação do Emerson Royal. Eu venderia. Tá? Dependendo aí, recuperar tudo não vai dar. Agora, pode acontecer de não recuperar nada também, né? Tem o pró e tem o contra, né? Vamos lá, pessoal. Negócio é o seguinte, ó. Lembram daquela informação que passaram lá acho que foi no vídeo passado que eu falei para vocês aí sobre a Supercopa do Brasil ser realizada no Rio de Janeiro, né? E aí a diretoria do Flamengo não teria cedido na negociação com o Corinthians, que via com bons olhos que a partida fosse realizada no Maracanã. Olhe para você ver como deturpam, né, a informação. Por exemplo, o Caê, do GE. Globo, que é um grande jornalista, traz o seguinte: a CBF chegou a pensar a possibilidade de realizar o duelo no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Para você ver que não é só pensou no Maracanã e aí o Flamengo não quis, porque aí se a torcida do Corinthians lotasse ia passar vergonha. Isso nunca a torcida do Corinthians ia comprar a maior parte dos ingressos. Nunca. Flamengo não é Fluminense. Que lá na década de 70, né, teve aquele jogo lá do Fluminense contra o Corinthians, a invasão corintiana, que parece eles comemoram como se fosse um troféu, e tem que comemorar mesmo, mas o Fluminense, a torcida é desse tamanho, né? O estádio terá previsão de divisão 50-50 para lá no Mané Garrincha, tá? E aí, meus amigos, as duas diretorias, tanto a do Flamengo quanto a do Corinthians, a priori gostaram da ideia de realizar a Supercopa do Brasil ou em São Paulo, tá? Ou realizar a Supercopa do Brasil no Rio de Janeiro, tá? Só que a CBF que cogitou e a CBF depois, não, deixa quieto, e botou no Mané Garrincha para manter a neutralidade, para manter a isonomia, para não ter problema. E eu acho que foi a decisão mais acertada, tá? Foi a decisão mais acertada. Não realizar no Rio, nem realizar em São Paulo. Senão depois, ganhou porque jogou em casa. Ganhou o Corinthians porque jogou em São Paulo. Ganhou o Flamengo, Pedrão, porque o Flamengo jogou no Maracanã. Entende? Então, eu acho que foi, de fato, a decisão mais acertada, beleza? Busca por Brasão indica mudança na estratégia do Flamengo, que tem goleiro como prioridade, pessoal. Então, a prioridade número 1 para a contratação de goleiro no Flamengo é o Gabriel Brasão, tá? Matheus Cunha saiu do Flamengo, assinou um pré-contrato com a equipe do Cruzeiro. O jogador do Santos é o plano A da diretoria do Flamengo para colocar no seu gol. O nome parte do objetivo de Felipe Luiz, que tenha 2 titulares por posição, indica mudança na estratégia do Flamengo. Assim, 2 titulares por posição, isso não vai acontecer, ainda mais para goleiro. Eu acho que 2 jogadores de alto nível por posição, acho que é a melhor expressão para isso. Isso porque o Flamengo definiu os alvos da procura com o seguinte perfil: jovens, mas também com certa experiência, para que dispute
a posição com o goleiro argentino do Flamengo, Agustín Rossi, absoluta em 2025. O argentino precisa de uma sombra, segundo a avaliação interna também para, né, o Rossi, ó, não dá mole não, virou ídolo aí, ganhou tiro, mas não dá mole não, porque senão, ó, pode pegar um banquinho aí, para não gerar acomodação. E, gente, o segundo ano pós-conquista é o mais difícil. Os rubro-negros mais antigos aí sabem mais do que eu. É o mais difícil, porque naturalmente tem jogador que já ganhou, tá tranquilão e coisa e tal. Os adversários vêm com mais sangue no olho. Quanto o Flamengo, eles já vêm com sangue no olho. No segundo ano, eles vêm com mais sangue no olho ainda. Eu quero ganhar do campeão da Libertadores, eu quero ganhar do campeão do Campeonato Brasileiro, eu quero ganhar do time que bateu de frente com o PSG na final. É isso que eles pensam. Então, é muito complicado esse segundo ano pós-conquistas, pesadas. O plano B do Flamengo para a contratação dessa posição é o Pedro Morisco, meu xará, o Pedrão, da equipe do Curitiba, tem apenas 21 anos de idade, mas fechou 2025 com números de destaques no acesso da equipe do Curitiba à primeira divisão. Se eu não me engano, o Curitiba foi o campeão, né? Da primeira divisão. Em 41 jogos disputados, sofreu apenas 24 gols. Olha aí, rapaz. Para efeito de comparação, esse índice é superior ao do Rossi e ao do Everton, do Palmeiras, e o Fábio, do Fluminense. Não obstante, evidentemente, a dificuldade na primeira divisão é muito maior, né? Os atacantes finalizam melhor, exigem mais do goleiro. Em contrapartida, a defesa do Flamengo, tirando o goleiro, também é melhor que a defesa do Curitiba. Então, assim, de repente combina o útil ao agradável, né? O perfil de busca no mercado muda a configuração do elenco em comparação aos últimos anos. O Flamengo vive uma instabilidade no setor há algum tempo, com frequentes mudanças de uma temporada para outra. Diversos jovens como o Souza, o próprio Matheus Cunha, né, precisaram ser acionados, viraram titulares com pouco tempo e acabaram ali se queimando perante a torcida, porque ainda não tinham aquela bagagem, né, para quando viesse uma pressão segurar a onda, né? E aí acabou que não entraram enfim, no seu potencial máximo no Flamengo. O Flamengo hoje tem o Diogo Alves, mas é um jovem jogador, né? Acredito que seja melhor para ele realmente ser uma terceira opção e ganhando paulatinamente o seu espaço, né? Do que pega o moleque aí, bota para jogar, só tem ele, meu Deus, e coisa e tal. Aí comete em função dessa, comete uma falha, aí já não presta, esse moleque é ruim. O Flamengo prepara uma nova oferta para o Santos, tendo em vista que a primeira acabou sendo recusada. O Peixe conta com 60% dos direitos econômicos do Brasão, enquanto outros 40% são da Internazionale de Milão. No meio desse ano, os cariocas chegaram a acordo com o goleiro, mas esbarraram na pedida do Santos de não dar brecha para a liberação. Na época, o Flamengo buscou Gabriel Brasão antes do Matheus Cunha ir embora, pessoal. Gabriel Brasão se transferiu jovem para a Europa, passou pelo Parma, pela Inter, pelo Albacete, pelo Oviedo, pelo Spal, pelo Ternana, antes de chegar à equipe do Santos em fevereiro de 2024 e ganhar a posição posteriormente, no meio do ano desse ano de 2024, ano do qual Tite era o técnico do Flamengo, e eu, infelizmente, lamento muito. Em função disso, agora é oficial, torcedor. O que, Pedrão? O West Ham confirmou de fato a contratação do Tati Castelhanos, de 29 anos, de 25 anos de idade, por 29 milhões de euros, e cessa a possibilidade do Flamengo em contar com esse jogador, pessoal, o que é realmente uma tremenda pena, porque ele é bom jogador, mas acho que foi o Marcelo Belker que até fez um vídeo nesse sentido. Infelizmente, por mais dinheiro que o Flamengo tenha,
para alguns atletas, é complicado você contratar, porque o cara não quer voltar para a América do Sul. O cara quer continuar na Europa, entende? Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, revelou no início de 2025 que tem um sonho de contratar de Arrascaeta e falou: o Arrasca interessa a qualquer clube, é o nosso sonho repatriá-lo aqui para a equipe do Cruzeiro. Olha só, Pedrinho, primeiro que o Cruzeiro não é pátria para repatriar ninguém, não é nação. Nação é o Mengão. O Mengão sim repatria. E assim, meus amigos, sonha. Sonha aí que é bom, porque realmente contratar não vai ter como para vocês não, pessoal. Ó, o negócio é o seguinte, meus amigos. O Bruno Spindel, que é ex-diretor de futebol do Flamengo, atual diretor de futebol da equipe do Cruzeiro, deu uma entrevista em relação ao Caio Jorge. E ele falou o seguinte: o Caio Jorge é atleta do Cruzeiro. Dentre outros atletas do elenco, é de muita importância para a temporada. Vamos chegar aqui no clube, nos ambientar. Amanhã estamos na toca para apresentação de parte do grupo e planejar a temporada com calma e buscar títulos nas competições que o Cruzeiro vai disputar. Vamos avaliar com calma e responder todas as propostas que recebemos, sabendo que o Caio Jorge é um atleta fundamental para o clube. Veja, o Flamengo, o Cruzeiro, perante essa agressividade do Flamengo, financeiramente falando, pela contratação do Caio Jorge, supunha que o Flamengo venderia o Pedro. O Flamengo nega essa situação. O Flamengo nega de forma veemente essa situação de vender o Pedro. O Flamengo não vai vender o Pedro. O Cruzeiro o Flamengo, aliás, o que eu considero uma verdadeira loucura, estica ainda mais a corda, porque o Cruzeiro recusou aquela proposta. O Flamengo vai para casa dos 35 milhões de euros, que é 27 milhões de euros, mais o Cebolinha, mais 10% de uma negociação futura do Caio Jorge. Meus amigos, isso é maluquice. Isso é loucura. De verdade mesmo. O Caio Jorge não vale esse dinheiro todo. Tá? Perante a essa loucura do Flamengo, o Cruzeiro, segundo o GE. Globo, já está começando a ceder e aceita que o Flamengo inclua mais jogadores na proposta. O Clube Mineiro chega a sugerir a inclusão de Luiz Araújo. Ou seja, Cebolinha, Luiz Araújo, mais o dinheiro. Gente, isso para mim é uma verdadeira loucura. Isso não é você enfraquecer o adversário. Isso é você reforçar o adversário. Caso se confirme, evidentemente. Caso o Flamengo oficialmente, de fato, o Cruzeiro ceda, com essas condições que eles colocaram, que não é mais de 50 milhões de euros, o Flamengo estaria disposto a dar 4 anos de contrato para o Caio Jorge, além de um salário maior do que ele ganha no Cruzeiro e também um pagamento de luvas, tá? Gente, acho que o Flamengo tem que sair da negociação, tá? Sai da negociação. Isso é para mim loucura. O Flamengo conseguiu convencer o Cruzeiro e já estão cedendo, Pedrão. Cara, acho doideira. Não sei quem é mais doido, o Flamengo de oferecer isso ou se é o Cruzeiro de querer mais ainda. Não sei quem é mais doido. Se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.